Já de volta com seu estilo de vida, daremos continuidade então à nossa entrevista de hoje do quadro Fique por Dentro. Estamos falando sobre a insatisfação e os sentimentos que ela pode gerar, como a ganância e a ambição, que, acredite, tem diferença sim. E a minha entrevistada de hoje é a psicóloga Dilza Santos, que no último bloco, Dilza estava fazendo essa diferenciação que é importante, porque na maioria das vezes nós acabamos nos confundindo. Com certeza. A ganância e a ambição. A ambição é positiva. Sim, ela tem um lado positivo desde que você se comporte com ética. É interessante, a gente ouve muitas pessoas falarem: ah, eu sou ético. Tem um teste para você saber se você realmente é ético. Bacana. Fique sozinho e aplique a sua ética. Se você aplica a sua ética sem ninguém estar olhando, você é ético. Mas se você aplica a sua ética só para aparecer para as pessoas, você não é ético. Isso aí é fantástico. Você precisa daquele olhar vigilante dos Exatamente. outros. Só vai fazer, Exemplo. Só não vai fazer a coisa errada porque sabe que vai ser olhado de uma forma diferente, aí não vai. Muito comum, outra situação ética muito comum, você vai a um comércio, você dá um valor, uma quantia grande de dinheiro, certo. A pessoa ela acaba passando aquele troco a mais para você. Aí o que você faz? Muitos colocam no bolso, não fala nada, quando chega na esquina diz: nossa, que coisa eu fiz, eu ganhei esse dinheiro a mais. Isso não é ético. Mas se nesse momento você recebe aquela quantia, verifica, você volta lá com a pessoa e diz: olha, a senhora me passou um troco a mais aqui, esse é o correto. Parabéns, você é ético. Certo? Até porque na maioria das vezes, Dilza, a gente vê que as pessoas olham para si próprias. Se fosse a situação inversa, o troco tivesse sido passado da maneira errada, ou seja, menos do que a pessoa tem o direito ali, feitos os cálculos, ela iria reclamar, não ia deixar passar. Com certeza. Esse que é o problema. Com certeza. A questão toda, acho que essa questão da formação do caráter, ela é muito importante. Vem realmente de uma boa educação. Não falo só a educação da escola, eu falo a educação familiar mesmo. Nós, como pais e mães, nós sempre passamos para os nossos filhos o melhor de nós. Não é porque de repente você fez algumas ações erradas que você vai passar isso para o teu filho. É sempre importante focar: olha, isso é correto, isso não é correto, não é legal você fazer isso. E se você vê que o teu filho está fazendo algo que não é favorável, não é positivo para ele, corrija, chama ele para conversar, mostra para ele que isso não é legal, que você não vai apoiar isso, porque tem muitos pais que fingem que não enxergam aquela situação e aí você, infelizmente, está formando um péssimo cidadão. E a melhor pessoa para dar essa orientação é o pai com e a certeza. mãe. Com certeza. E voltando à ganância, né, Denise? A ganância, ela vai com tudo negativo. Ou seja, eu vou crescer, mas eu não quero saber quem está comigo, eu não dou valor à minha equipe, sou eu, quando você não servir mais, eu vou e te chuto. Eu vou dar um exemplo interessante que acontece muito no mundo corporativo. 2 equipes, tá? Você tem uma equipe ambiciosa e uma equipe gananciosa. A equipe ambiciosa, quando um membro dessa equipe ele está com um problema, todos na equipe tentam ajudá-lo a sair desse problema e a equipe seguir à frente. Já o ganancioso, ele está nessa equipe B, um exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar tudo que tem do melhor da equipe, subir a um grau que ele acha que é o máximo e vai dizer: ah, eu consegui, eles não prestam, eles não me ajudaram, eles não querem trabalhar, foi só eu sozinho. Aí aquela equipe, o restante daquele grupo, ele vai para o poço. A pessoa pensa só em si própria. Exatamente, ele vai se dar bem passando por cima do outro. Ele escolhe o outro como escada para se dar bem. Isso é muito comum a gente ver no lado profissional. É verdade.
E outra questão importante, Denise, frisar é que as pessoas, não é pecado elas sentirem a vontade de ter as coisas, frisar bem isso, que seja um desejo, mas um desejo saudável, né? Porque se você, inclusive os líderes nas empresas, se você é um bom líder, você vai ser visto pelos teus colegas como um bom líder. Agora, se você é um mau líder, aí você tem que começar a se autoavaliar. A gente vê muito aquela questão na novela, o Félix, né? É um personagem, né, totalmente ali, que ele está mostrando a ganância viva, né? Então isso é muito comum a gente ver, não só em novela, na vida real também acontece muito isso. É verdade. E falando em conhecer a si mesmo, inclusive hoje no nosso quadro, o psiquiatra Dr. Wilson Gonzaga falou sobre essa questão da importância da gente conhecer a nós mesmos, porque a gente conhecendo, a gente se torna uma pessoa mais segura, né, nas nossas relações, sabe como lidar, sabe até mesmo como reagir nessas situações adversas. Agora, Dilza, de que forma a pessoa pode trabalhar, ela percebeu que não está sabendo lidar com as insatisfações, que acaba pendendo para esse lado mais da ganância? Como é que ela pode controlar, como é que ela pode lidar com a saúde mental dela para que ela não venha a se prejudicar por conta disso? É importante você que está sofrendo com isso, você que se percebeu, porque é muito difícil, né, Denise, a pessoa se perceber. É verdade. Eu estou fazendo algo errado. Para ela não está errado, aquilo é o certo, que dane-se todo mundo, eu vou me dar bem. Você que percebeu isso, magoou pessoas, você que... Porque assim, o ganancioso, ele não para, tá? Ele consegue os objetivos dele, aquilo já não é mais importante, ele vai para uma próxima etapa. Então você precisa procurar um profissional. Você precisa buscar uma orientação profissional, que é extremamente importante. É extremamente saudável você estar saudável para criar um ambiente favorável, positivo, no teu ambiente de trabalho, na tua vizinhança, na família, né? Porque infelizmente desestrutura não só o ser, mas todas as pessoas que estão à sua volta. É verdade. E essa questão já me leva à próxima pergunta. No caso de uma pessoa que realmente não sabe lidar com a satisfação, que se percebeu, né, tendo atitudes negativas que não contribuem, elas podem buscar ajuda especializada, uma terapia, por exemplo, ou até mesmo um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes a gente tem muito aquele estigma negativo sobre esse tipo de profissional. Só procura uma ajuda como essa quem está passando por um grave problema psicológico, quem não está conseguindo se controlar. E não é bem assim, Dilza. Seria saudável até mesmo que as pessoas experimentassem para ver o que elas acham. Então, é possível buscar ajuda num caso como esse? Sim, em todos os casos. Eu costumo comentar, Denise, que o psicólogo, ele é fundamental no desenvolvimento do indivíduo. É muito bom você chegar com um profissional, porque nós como psicólogos, nós somos profissionais preparados, nós temos ética, nós sabemos exatamente te dar uma orientação. Certo. Porque às vezes você vai, confia, você diz assim, olha, eu vou contar um segredo para você. As pessoas sempre comentam, né? A vida íntima, pessoal para o colega. A partir do momento que você conta um segredo, não é mais segredo, né? É verdade. Aquele colega lá diz, tá, pode me contar, eu vou Nem te dar espere. colo. Naquele momento ele vai ser teu ouvinte, mas talvez ele não vai te dar a orientação correta, e sem falar que você vai estar expondo o teu íntimo, o teu eu. Um dia essa amizade acaba, e aí? Nós como profissionais, você tem a total segurança de que nós somos preparados e temos a nossa ética. Tudo que Vocês estudaram para isso também, tudo que Dilza? você fala no nosso consultório fica ali, e a gente só vai novamente retomar aquela conversa quando você surgir no consultório. Certo. Ninguém vai sair divulgando em lugar nenhum, até porque nós estamos
com a nossa ética firmada na nossa formação. Né? Então é importante sim, Denise. Agora, Dilza, a gente vê que as mulheres, isso não é de hoje, né? Já estamos com mais de uma década ou até mesmo 2, que as mulheres estão indo para o mercado de trabalho realmente, estão se desdobrando para dar conta das diversas jornadas, não deixando desamparado o que ela já desempenhava, que era em casa, com os filhos, com o marido, e está indo também para o mercado de trabalho. Por conta dessa necessidade de se firmar, de se destacar num meio que muitas vezes podia ser masculino, as mulheres, elas têm sofrido com essa questão da insatisfação, ou você acha que ela tem tido também o jogo de cintura para conseguir superar esse tipo de problema? Porque já não foi fácil sair de casa. Então tem todos os desafios aí nesse nosso mundo moderno. Olha, eu não porque sou mulher, né? Mas eu cada vez mais eu parabenizo nós mulheres, nós conseguimos fazer tudo. A maioria de nós mulheres surge a insatisfação não exatamente profissional. A insatisfação ela surge muito voltada para o emocional, para o sentimento. Se você não está bem emocionalmente, isso vai refletir no teu profissional. Se o teu filho, em casa você saiu, ele está com febre, ele está doente, vai refletir no trabalho. Se a tua família, um ente querido na tua família não está bem, está passando por um problema de saúde, vai refletir no teu trabalho. Então, exatamente assim, nós mulheres, nós temos realmente, Denise, esse jogo de cintura e cada vez mais nós estamos envolvidas nesse mundo moderno e a gente está tirando de letra. Eu tenho percebido, eu tenho ouvido pessoas no consultório e assim, desafios fantásticos que estão tendo assim brilhantemente destaque profissional, no meio artístico, né? Em todos os aspectos. E para a gente finalizar, para os homens não ficarem com ciúme, aí a gente vai falar também no lado masculino. Minha equipe aqui já está me olhando, só são homens, da técnico, cinegrafista. Vamos falar também de vocês, meninos, vocês homens. O homem teve que aprender, teve que se reinventar para lidar com o papel da mulher, dividindo ali no ambiente de trabalho. Será que gerou uma insatisfação nos homens essa presença ou a mulher conseguiu somar? Existem sim ainda, né? Que não é o caso da nossa equipe aqui, que são totalmente voltados, ajudam as mulheres aqui, a gente percebe isso. Então, no caso, existe ainda aquele lado machista, né? Não, mulher tem que ficar em casa no fogão. Ainda tem esse comentário negativo. Mas os homens, para não ficarem, como Denise falou, com ciúme, os homens e a mulher são um complemento fundamental. Uma equipe, ela não é totalmente só de mulheres ou só de homens. Uma equipe, ela abrange um todo. Com certeza. Então é importante sim, um complementa o outro. O homem, ele precisa da mulher e a mulher precisa sim do homem. Há momentos que um dá o suporte ao outro necessário. Isso é uma coisa muito bacana. Quando muito positiva. Todos entenderem, tanto as mulheres quanto os homens, que eles podem trabalhar juntos, vai ser benéfico para todos os lados. Dilza, eu gostaria de agradecer a participação hoje no Estilo de Vida. Conversei aqui com a psicóloga Dilza Santos, que contribuiu em muito, dando essa diferenciação que é tão importante entre a ganância e também a ambição, e falando aí de vários aspectos da nossa vida cotidiana. Certeza. Obrigada, Dilza. É um prazer sempre, estou à disposição do Estilo de Vida, um programa, como eu sempre falo, excelente, visando sempre a qualidade do ser, de vida do ser. Muito obrigada. Obrigada e bom dia, até a próxima. Bom dia. E para dar continuidade ao nosso estilo de vida, eu espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Lembrando que você que perdeu, você pode revê-la acessando o amazonsat.com.br ou youtube.com/canal Amazonsat. Nesses dois
canais você encontra as matérias que vão ao ar aqui no Estilo de Vida e também as entrevistas, não só do Estilo, mas também de toda a grade de programação do Amazonsat. E agora eu quero te dar uma dica de atividade física. Tá pensando em começar a praticar alguma atividade? A nossa dica de hoje é o judô. É uma atividade que traz muitos benefícios para a saúde do nosso corpo e também para a nossa mente. Entre eles a questão da concentração e também o equilíbrio. Confira na matéria. O judô chegou ao Brasil em 1908 com a imigração japonesa. Ele se popularizou na década de 70 e hoje crianças, jovens e adultos lotam as academias para a prática do esporte. O judô pode ser praticado por qualquer pessoa, não tem limitação de idade ou de sexo. Os benefícios são vários, desde o condicionamento físico até o domínio mental e corporal do atleta. Além do gasto calórico, de você estar fazendo um exercício de alta intensidade, o judô ele molda a pessoa à disciplina e ao respeito, à perseverança. Ele faz com que você, se você pratica o judô de todas as formas, tanto a parte prática, a parte física, como a mental, você aprende a ser uma pessoa mais perseverante e mais tolerante. Isso ajuda muito na sua vida profissional e na sua vida afetiva mesmo. A idade recomendada para o início da prática do judô é de 5 anos. Os pais procuram esporte para disciplinar os filhos e ajudar no seu desenvolvimento. O professor, ele consegue incentivar a gente a querer crescer cada vez mais. O objetivo de cada judoca é a faixa preta, mas não é tão fácil que se chega na faixa preta. Então, digamos que a cada treino a gente aprende uma coisa nova. Ele fala da coragem, da disciplina, do respeito e da humildade. Então, isso é essencial para que um judoca chegue ao sucesso. Para o professor Wellington, o judô é um estilo de vida. Eu carrego isso desde quando eu comecei, quando eu tinha meus 11 anos de idade, né? E até hoje eu estou nesse caminho e não pretendo sair. Eles ainda estão iniciando no esporte, na preparação técnica, mas já são bem determinados quanto ao futuro. Pretende seguir carreira? Com certeza, muito. Ainda mais agora, pegando a minha primeira faixa e aí a vontade de crescer só aumenta. Muito bacana, realmente o judô já existe aí há dezenas de anos e vem ganhando cada vez mais praticantes. É importante salientar, inclusive, que ele pode ser realizado por pessoas de todas as idades. Lembrando sempre de procurar um profissional adequado, um profissional capacitado para estar te passando essas orientações. Aqui no Estilo de Vida, você já conferiu que nós trouxemos um grupo da terceira idade que pratica as artes marciais, incluindo o judô. Só traz benefícios para a nossa saúde. E o judô, assim como outras artes marciais, tem a questão da saúde mental, porque trabalha com a questão da concentração e outras características típicas das artes marciais, como o respeito ao adversário, por exemplo. Muito bacana. No próximo bloco a gente volta trazendo informações da região norte, o que foi de destaque aqui na nossa região amazônica. É no próximo bloco. Até já!